aí galera, como vocês estão? Vamos começar a nossa aula falando de uma linguagem artística que particularmente eu sou apaixonada e eu acho que ela é uma das melhores porque ela alcança o maior número de pessoas de uma forma mais sensível, que é a música. Nas minhas buscas incessantes aí por ouvir música de qualidade na internet, eu encontrei um cantor paquistanês chamado Dimash. Na minha opinião, é um dos melhores cantores da atualidade. Ele tem uma grande extensão vocal e ele é simplesmente incrível. E ele canta uma música em francês, assim, eu não falo francês, eu não entendo francês, mas a música é simplesmente muito tocante. Quando eu escuto, eu sempre me emociono. É claro que depois eu fui na internet buscar a tradução e tudo, mas muito antes de eu ter buscado a tradução, muito antes de saber o significado da música, ela já havia me emocionado. Porque a música, ela é assim, você pode não entender o que está sendo falado ali, a letra e tudo, mas a música, ela penetra na nossa alma de uma forma muito singular, como nenhuma outra linguagem artística consegue alcançar. Então é muito importante você aprender sobre a música. E o que eu falo para os meus alunos em relação à música, tem muitos alunos que me questionam a respeito do funk, por exemplo. Professora, funk é música, enfim. Não é o meu gosto musical, não entra na minha playlist funk. Mas eu respeito aquele que escuta, porque o funk, embora, na minha opinião, ele não seja arte, ele é uma expressão cultural, ele fala da cultura de um povo, então nós temos que respeitar e também temos que respeitar o gosto individual, né? Cada um pode gostar da música que melhor lhe for atraente. Mas eu falo a respeito de repertório musical. Tá? É muito importante que você tenha um repertório musical ampliado. Professor, eu posso ouvir funk? Pode, mas você vai ouvir só isso. Você tem que ouvir outras coisas. Eu tenho aluno, por exemplo, que fala que, professora, eu não gosto de jazz. Mas quando eu questiono, qual música de jazz que você ouviu e não gostou? Não sei, nunca ouvi. Então, como que você não gosta de algo que você desconhece? Então, para eu não gostar de música, eu preciso primeiro ter escutado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me oportunizar a ouvir diferentes estilos musicais e depois é claro que eu vou ter as minhas preferências, né? Vai ter alguma que eu vá gostar mais do que outra, mas é muito importante que você amplie o seu repertório, que você tenha um conhecimento vasto a respeito dos estilos musicais, instrumentos musicais, porque isso agrega no teu conhecimento. Bem, hoje nós vamos falar que a música se divide aí em grandes duas partes, que é a música popular e a música erudita. A música popular, ela é destinada para a massa, né? Ela para ser ouvida nos rádios, nos grandes shows. Enfim, é aquela música que vende, né? A música comercial, como o próprio funk, e ela também tem uma questão muito folclórica, né? Por exemplo, aqui no Rio, a música popular é uma, se você for a Santa Catarina, possivelmente em alguns lugares eles nunca têm ouvido funk, mas com certeza ouvem a música cultural de lá. E então, a música popular, ela é destinada à massa e ela carrega consigo esse peso cultural regional. Já a música erudita, ela requer um vasto conhecimento técnico, tá? Diferente da música popular, na música erudita dificilmente você vai ver a improvisação, tá? É comum um artista popular, às vezes tocando num barzinho lá, ele pega o violão e toca música, mas não entende nada de partitura. O cara aprendeu a tocar música por ouvido, às vezes, só de ouvir ele consegue tirar a nota, mas quando você pergunta qual a nota que você fez, você consegue fazer a partitura e tudo, e ele não consegue, tá?
porque ele não tem conhecimento técnico. Já na música erudita, você não vai ver isso. O cara, para ele tocar ali, com certeza ele tem que ter um mínimo de conhecimento de teoria musical para conseguir tocar as músicas e atingir as notas. Nós temos que parar com esse preconceito de achar que a música clássica, ou erudita, né? Porque popularmente a música erudita é conhecida como música clássica, de que ela é ruim. Tá? Nós temos que exterminar com esse preconceito, porque a música clássica ela é simplesmente maravilhosa e vale a pena você conhecer, vale a pena você ouvir. Eu, por exemplo, quando eu vou produzir minhas obras de arte, eu gosto muito de ouvir música clássica, pois ela me deixa mais perto da inspiração que eu quero alcançar. Então, o meu conselho para vocês, assim, vai produzir arte? Vou fazer aqui um trabalho que a professora de arte pediu para eu fazer. Experimente fazer ouvindo música clássica. Você vai ver que a sua produção artística ela vai criar uma outra roupagem. Você vai estar muito mais envolvido com a arte ouvindo a música, porque arte é sensorial. Você precisa estar conectado com todas as sensações possíveis. E a música é uma delas, então aconselho que vocês escutem. Vamos falar também hoje a respeito das cores. Não tem como falar de arte se nós não falarmos de cor. Afinal, a cor está em todos os lugares que nós vemos, que nós estamos. Nós vestimos cor, nós usamos cor. Então, é fundamental o estudo das teorias das cores. Existia um físico chamado Isaac Newton, que começou a estudar em relação à teoria das cores. Ele projetou sobre um prisma um feixe de luz, saindo assim um espectro, que é um raio de 7 cores, que são as cores do arco-íris. Sendo assim, ele chegou à conclusão que seria através da luz que nós conseguimos ver todas as cores. Cor-luz são essas que nós conseguimos ver através do efeito da luz sobre os objetos. E a cor pigmento são as cores feitas de maneira industrializada, como a tinta que você compra na loja para fazer a sua pintura. Ampliando o nosso conhecimento sobre a teoria das cores, vamos falar dos conceitos básicos do sistema de cor. Podemos dividir as cores em primárias, secundárias, terciárias e neutras. As cores primárias são aquelas puras, sem misturas, que nós não conseguimos através de nenhuma outra mistura de cor, que são o azul, o amarelo e o vermelho. Essas são as cores primárias. As cores secundárias, elas surgem da mistura de duas cores primárias. Por exemplo, se eu misturar o azul com o amarelo, vou obter o verde. Se eu misturar o vermelho e o amarelo, vou obter o laranja. Se eu misturar o azul com o vermelho, vou obter o roxo. Essas 3 cores, que são o resultado das cores das misturas das primárias, que é o laranja, o roxo e o verde, são as chamadas cores secundárias. Resumindo, cores primárias: amarelo, azul e vermelho. Secundárias: laranja, roxo e verde. E tem ainda as cores terciárias, que surgem da mistura de uma cor primária com uma cor secundária, que pode ser o amarelo alaranjado, o vermelho arroxeado ou o azul esverdeado. As cores que nos proporcionam sensações de frio e de tristeza são chamadas cores frias. É o caso do azul, do verde, do roxo. E as cores que nos causam sensação de calor e de alegria são chamadas cores quentes. É o caso do amarelo, do laranja e do vermelho. E tem ainda as cores neutras, que é o preto e todas as suas nuances até chegar ao branco. Para ampliarmos o nosso conhecimento sobre a teoria das cores e o efeito de luz e sombra, é muito importante que a gente fale sobre o período barroco. É um movimento que surgiu na Itália no final do século XVI, onde os artistas trabalhavam muito com o efeito de luz e sombra. Na pintura,
A sua principal característica é o uso do contraste do claro e escuro, dando efeito de profundidade em um jogo de luz e sombra, onde dá-se a expressão dos sentimentos. Um intenso realismo, cenas dramáticas, efeito ilusionista. A luz aparece projetada para guiar o olhar do observador até o acontecimento principal da obra. Eu quero que vocês leiam mais sobre o período barroco. É muito bonita, são muito bonitas as obras. É muito importante a gente falar sobre esse período tão importante na história da arte.